Muito bem, vamos seguir aqui agora com cinema e audiovisual. Vamos lá aqui a sessão do cinema e audiovisual. E agora vamos ver A Montanha dos Sete Abutres. Temos que falar sobre esse filme. Olha, esse filme, quantos anos depois? Esse filme é de 1951, 72 anos depois. Tá? É um filme do Billy Wilder. Olha, ele continua ainda tão preciso e cortante. Os seus diálogos assim assim, parece lâmina de punhal. Eu até falei aqui na abertura, acho que 3 palavras definem esse filme: sujo, canalha e podre. Esse filme é um retrato cínico, que a gente pode falar tanto do jornalismo quanto do público sedento por voyeurismo e tragédias alheias, né? Tem muito a ver com essa onda de reality show, já que também explora essa questão do voyeurismo, que é levado aqui no filme A Montanha dos Sete Abutres à última consequência. Tá? E a gente percebe que, na verdade, o que vemos no filme, hoje as redes sociais, as tecnologias de convergência, como se tivessem aberto uma caixa de Pandora. O que já estava lá mais ou menos contido nos grandes meios de comunicação de massa, que exploravam o jornalismo, as mídias de massa tal, hoje foi aberto e explodiu em redes sociais em nível exponencial. Tá? Na minha opinião, acho que não há muita diferença. Há uma diferença de alcance exponencial. Daquilo que é mostrado aqui no filme A Montanha dos Sete Abutres. Qual é essa questão? Então, vamos fazer uma síntese aqui do filme, do que conta a história, o que é sobre o quê? O Kirk Douglas, estão vendo aqui os fotogramas do filme, ele faz um jornalista, um repórter, né, decadente. Ele está chegando em Albuquerque, Novo México, um lugar remoto, no meio do deserto do Novo México, tal, e pior ainda, o carro dele rebocado. É o loser total. O carro dele quebrou, ainda está sendo rebocado. E ele descobre que na cidade de Albuquerque tem um jornal. E ele pede para o cara que está rebocando parar ali em frente ao jornal. Aí ele entra e começa a vender-se a si próprio. Como um grande jornalista que trabalhou, vendendo-se a si próprio para conseguir um emprego ali naquele pequeno jornal. Ele está em decadência, em baixa, ele foi expulso do mainstream jornalístico por diversos casos, calúnia, adultério, saiu com a esposa do dono do jornal, bebida alcoólica, uma série de problemas que acabou a carreira dele entrando em baixa. Então ele vai parar ali naquele jornal e no discurso, vendendo-se a si mesmo, é a frase que é a chave de compreensão do filme. Nesse pequeno monólogo que o Kirk Douglas fala, ele diz: eu posso lidar com notícias grandes e pequenas. Se não houver notícia, saio na rua e mordo um cachorro. É aquela coisa que se aprende em faculdade de jornalismo. Um cachorro mordeu um homem não é notícia, mas se um homem morde um cachorro, é notícia. Então, se não tem notícia, eu vou lá na rua e mordo um cachorro. Essa frase é a chave, porque ali é um momento ali do início da década de 50, é um momento ali, uma mudança, um divisor, um momento de viragem, dadas as estratégias de mudança, das mudanças estruturais da esfera pública que tanto Jürgen Habermas discute naquele livro clássico, A Mudança Estrutural da Esfera Pública, a engenharia de opinião, as relações públicas que começam a interagir com o jornalismo, tá? Vivemos já um momento de viragem, qual seja. O jornalismo, o repórter, o papel do jornalista deixou de ser testemunho ocular da história. Deixou de ser testemunho ocular da história. Agora, o jornal ele tem que ser dono dos acontecimentos. E se não houver acontecimento, tem que criá-lo. Essa é a lógica do mercado de notícias. A informação virou uma mercadoria. A notícia virou uma mercadoria. E no mercado de notícias, tem que haver conteúdo. Se não tem conteúdo, você tem que criar. Então, o Kirk Douglas, ele está lá
passa um ano nesse jornal em Albuquerque, amargurado, frustrado, nada acontece. Aí ele é escalado para cobrir um concurso de cascavéis, assim, de caça de cascavel, lá num lugar, lá no recôndito, no meio do deserto. E ele vai com aquele jovem rapaz, o Herbie, tá? O Kirk Douglas é o Charles Tatum, tá? Aquele garoto, aquele rapaz recém-formado em jornalismo, tal, ele vai como fotógrafo e o Tatum como repórter. Só que eles param num posto, no meio do deserto lá, um posto com uma pequena lojinha que vende relíquias indígenas, para lá para abastecer o carro. Ele vai procurar, olha, não tem ninguém para abastecer, tudo está vazio, entra na loja, nada, aí vê que tem uma mulher que está chorando e rezando de joelhos diante de uma estátua, de uma santa lá qualquer, lá da igreja. Aí ele tem algo errado, né? Ele fala para o Herbie, com o faro dele da notícia, né? Peraí, está acontecendo alguma coisa. Aí eles foram ver lá, vão descobrir, né, que o dono daquele pedaço, daquela loja, né, daquele pequeno comércio, qual é mesmo o nome dele? Até esqueci o nome o dono lá do negócio, Léo Minosa, né? Léo Minoso, o Léo, tá? Ele busca aquelas relíquias indígenas num lugar chamado Montanha dos Sete Abutres, que tem uma mina abandonada, uma mina esquecida, lá onde ele entra cada vez, ele cava cada vez mais fundo, procurando relíquias indígenas. Parece que ali foi um cemitério sagrado indígena. Então é enterrado com todos os objetos da pessoa, que é uma coisa para ele legal para pegar para vender, relíquia indígena. Mas é um negócio pequeno, não dá certo tal. E ele é casado com a... Como é mesmo também o nome dela? Esqueci aqui o nome dela. A esposa desnaturada, a Lorraine, né? Feito muito bem pela Jan Sterling, a Lorraine, tá? E ele está preso, ele caiu, houve um desmoronamento lá dentro da mina, e ele está com as pernas presas, um monte de tábuas, rochas, e ele não consegue sair. Tá? Aí, é o faro da notícia, né? Porque ele já teve um outro caso de um jornalista que ganhou um prêmio Pulitzer, né, de jornalismo, por cobrir uma reportagem, uma tragédia dessa, o salvamento, o resgate, a coisa dos heróis, é aquela coisa do jornalismo em busca de personagens. Então ele começou a farejar ali os personagens para a história dele. Então ele, olha, não vamos mais cobrir corrida de concurso cascavel, coisa nenhuma, tá aqui o negócio. Então ele e o Herbie, não, pode deixar que a gente vai entregar a comida para ele, a gente vai entregar. Aí eles entram lá e aproveitam, o Herbie tira a foto dele, olha, nós vamos transformar você num herói, tal, sua esposa vai ter orgulho de você, começa a manipular, as primeiras manipulações que ele faz, e é claro que ele encontra dois problemas pela frente, um xerife local corrupto, almejando a carreira política, vencer as próximas eleições, e um astuto, um experimentado engenheiro de Minas. Então ele falou, olha, dá para tirar... Quanto tempo dá para salvar esse cara aqui? Olha, vai demorar muito tempo, tal, porque é complicado, é arriscado, umas 16 horas, botando uma gente para trabalhar umas 12 horas. O que para ele era... O que para o engenheiro de Minas é demorado, para ele, repórter, é rápido demais. Porque ele precisa de mais tempo, ele precisa que o acontecimento se alinhe ao tempo midiático. Tem que dar tempo para rodar essa notícia e ela alcance o noticiário nacional. É isso que ele quer. E aí ele teria, de volta ao mainstream, com um evento bombástico que alcance o noticiário nacional. Então ele convence, né, os dois, né? Olha, eu posso transformá-los em heróis. O xerife corrupto quer ser eleito. Olha, eu vou fazer tal matéria, tal, você vai ser um herói.
E com o Engenheiro de Minas também mais fácil, ao transformar ele num personagem para a matéria dele, que ele vai escrever. Puxa, nunca apareceu uma foto minha, também o cara lá preso vê a foto dele estampada, nossa, nunca vi minha cara no jornal, olha só quem diria. Todos estão assim, inebriados em se transformar em personagem jornalístico, personagens ficcionais. A Lorraine é uma mulher, uma esposa desnaturada, porque na primeira oportunidade ela pega os $11 que restam do caixa registradora e quer fugir. Aí o Kirk Douglas, o Tatum, saca isso. Para onde você vai com essa mala na mão? Eu vou pegar o primeiro ônibus, eu vou sair daqui, que eu não aguento mais ficar aqui. Aí parece que todos querem fugir dali. Tá? O Léo Minosa fugir daquela mina, a esposa fugir daquele local, o jornalista, o Kirk Douglas, também fugir de lá, voltar para Nova York, para o emprego que ele tinha na grande imprensa. Todos querem fugir de lá. Só que ele fala, olha, você vai sair daqui com $11 só, enquanto você pode ganhar $1.000. Eu vou te fazer a esposa, tal, você vai virar um personagem, tal, e convence a Lorraine a ficar com essa, ó, você vai ganhar muito dinheiro aqui, viu? Tá? Aí ele começa a transformar todos, aí começa a ficção e a realidade se mistura. Ele força o Engenheiro de Minas a usar a técnica mais demorada, ou seja, com uma escavadeira cavar a montanha do topo para encontrá-lo depois na mina, enquanto a saúde está cada vez mais se debilitando do coitado do Léo. Está havendo um crime em processo ali. Tá? Ninguém presta. É interessante que é um filme noir. É a estrutura do filme noir, Os Sete Abutres. Né? O filme noir, ninguém presta. Todos são suspeitos, todos têm um passado, condenável, e todos ali vão ser responsáveis por esse crime em processo que está ocorrendo, ou por dolo, ou homicídio culposo, tá? Ou homicídio doloso, como é o caso do dolo do próprio Charles Tatum. Tá? Todos vão ser assassinos ali. Tá? Então é aquela coisa, ele vai ter que criar a história, ele vai ter que transformar todos em personagens. A Lorraine começa a ver grana no caixa, muito dinheiro, começa a vir turistas, alcança o noticiário nacional. Então vem turistas, vem todo mundo querer ver, testemunhar, ver de perto aquilo que os jornais estão falando. Eu quero ver. E a Montanha dos Sete Abutres é um nome ótimo. Tá? Essa questão do nome, aliás, em relação ao nome do filme, a gente vai falar mais alguma coisa. É um nome ótimo para a matéria dele. Tá? Aqui o Jorge está colocando. O Jorge não, aqui, colocando aqui quem colocou. O Matheus Câmara está colocando o início do sensacionalismo. Tá? Que é bem isso, né? Não é clickbait, né? Hoje é vender jornal. Vender jornal. E é claro, é o momento auge. As linhas de diálogo são tão podres, tão canalhas. O auge é uma sequência em que a Lorraine está tão maravilhada de ver tanta grana. Ela fala assim chega para o Kirk Douglas e fala: nossa, eu vi o primeiro milhar de dólares na minha vida. Eu nunca vi $1.000 na minha vida. Estava lá na caixa registradora dela, lotado. E ela começa, querendo agradecer, eternamente agradecida ao Kirk Douglas, começa a querer forçar um affair romântico com ele. Tá? Ou no português, claro, querendo dar para ele em agradecimento. Tá? E aí é o auge. É o auge do filme. O que o Kirk Douglas faz? Vira e dá 2 tapas muito fortes na cara dela. Lorraine começa a chorar. E ele fala: pronto, é assim que eu quero que você fique. A esposa chorando pela vida do marido. Assim que você tem que ficar. É realmente, totalmente politicamente incorreto. Essa sequência vira, dá 2 tapas assim, 2 estalos assim na cara dela e ela se põe a chorar.
Pronto, é assim que eu quero que você fique. Você é a esposa da vítima, só tem que ficar assim. Tá? Olha, o filme deu problemas com o lançamento. Né? A história é que o Billy Wilder ele já tinha, em 1950, com o filme Sunset Boulevard, ele teve 11 indicações para o Oscar, ele ganhou 3, isso um ano antes, o Sunset Boulevard, clássico também. E o Billy Wilder ele é conhecido nos seus filmes pelos diálogos com cinismo, mordaz, linhas de diálogo duras, né? Como Double Indemnity, 1944, Lost Weekend, 1945, mas ele se superou na Montanha dos Sete Abutres. É um filme severo, duro sobre o circo de mídia, da mídia americana. O Billy Wilder, nesse filme, está prevendo como a mídia norte-americana, em particular o jornalismo, estava mudando ou iria mudar a face da sociedade norte-americana. Foi um fracasso o primeiro lançamento do filme, tá? Para depois o filme, claro, sempre assim, né? Os fracassos europeus americanos são valorizados pelos europeus. O filme passou a conquistar festivais europeus, foi aclamado na Europa. Ace in the Hole, né? Que é o título. Ace in the Hole, tá? Foi um fracasso e depois tentou-se um relançamento nos Estados Unidos, depois do sucesso nos festivais europeus, um relançamento mudando o título, O Grande Carnaval. Só que nem assim adiantou. Tá? E principalmente porque o Kirk Douglas ele estava até então marcado com seus papéis como herói, como até em filmes cômicos, personagens cômicos tal, mas aí está um escroto, sujo, canalha e podre. É uma performance selvagem, é de gelar o sangue. Esse momento que ele dá, esses 2 tapas na Lorraine, é de gelar o sangue, essa sequência, a maneira como é construída, a edição assim perfeita, tá? As profundidades de campo, a fotografia em preto e branco, tudo perfeito nesse filme. Tá? É claro que aí vamos, desculpa, é hora aqui do aviso, spoiler alert, atenção, vai ter spoiler. Bem que estamos num clássico, né? Mas não sei se muita gente aqui não assistiu o filme, não assistiu ao filme. Tá? Tem 2 camadas simbólicas aqui. É bem spoiler, é meio spoiler, mas eu coloco aqui, fica bonito esse card aqui. Fica bonito aqui esse card. Mas é claro, né? Dá tudo errado pro Tatum. Dá errado por quê? Porque o cara vai morrer, não vai resistir. Ele está lá uma semana inteira, ele começa a ter pneumonia, você fica muito tempo parado numa posição ali, deitado, tal, água no pulmão, não vai aguentar, e já estava com... E aí é o momento que ele chama um padre para extrema-unção, ainda está lá a escavadeira batendo lá em cima, pá, pá, imagina o cara lá dentro com aquela batida sistemática, o cara está enlouquecendo, e ainda com pneumonia, uma morte atroz, horrível, do Léo Minosa. É um filme assim, ácido e cruel. Tá? O que acontece? Ele vai ter que... Olha, deu merda, deu tudo errado. E agora? Ele avisa para todo mundo e aí ele tenta... Já está prometido lá em Nova York, ele consegue exclusividade. Outros jornalistas chegam lá, chega jornalistas do mundo inteiro, mas o xerife corrupto garante que só ele entra na mina. Tá? Ele tem exclusividade, graças a esse acordo com esse xerife corrupto que impede qualquer ação de outros jornalistas ali na mina. Né? Aquilo é dele, a notícia é minha. Tá? Mas tem 2 coisas simbólicas bem interessantes no filme. Né? 2 coisas, né, que a gente pode falar aqui simbólicas. A primeira camada ele chega naquela pequena Albuquerque, nada acontece, é o contraponto de Nova York. Né? Há uma imobilidade, ele já chega num carro que já está quebrado, é a própria imobilidade.
Ele chama aquele lugar que ele está de Sibéria escaldante. Tá? Então, é essa coisa, o contraponto que faz de Nova York e o deserto, e a imobilidade. É o momento em que o jornalista, ele até fala, eu vou sair daqui, mas com estilo, Kirk Douglas fala. Então, ele só está em busca de um gancho, fazer alguma coisa acontecer. A segunda camada simbólica é o porquê essa coisa do Léo Minosa procurar antiguidades indígenas. É a coisa do cavar fundo. Faz um paralelo muito interessante. É assim uma aula de cinema esse filme. Essa construção simbólica, tanto o Léo Minosa quanto o jornalista Kirk Douglas, o Charles Staton, eles são profissionais de escavar coisas. O repórter escavar a privacidade da vida alheia, enquanto o Léo escavar aquela mina, né, de forma invasiva, porque ali ele até acha que ele foi vítima de uma maldição indígena, o que só reforça o imaginário das matérias do cara. Opa! O cara vítima de uma maldição indígena porque estava escavando num cemitério sagrado. Né? Então, é a construção, ele tem um script na sua cabeça. É a forma que o jornalismo confunde ficção com realidade. Jornalistas, isso é uma coisa que não estão mais em busca de notícias, estão em busca de personagens. Personagens, claro, que se encaixem num pré-script que eles já têm na cabeça. Então, hoje, na verdade, isso é cada vez mais evidente. O jornalismo, pelo menos o corporativo, o mainstream, eles não estão mais em busca de notícias, eles estão em busca de personagens, porque o script ele já tem na cabeça. E isso fica bem evidente no filme. O Charles Statham já tem uma história na cabeça, ele só quer encaixar os personagens. Então, a Lorraine, que é uma desnaturada, vira na matéria dele a virgem, a santa, a sofredora. Imagina, né? Tudo tingido em tons épicos, quando na realidade é uma coisa completamente diferente. É uma aula esse filme, é uma aula. A Montanha dos Sete Abutres é realmente, olha, repito, 3 palavras definem esse filme: sujo, podre, canalha. É o típico filme noir. Esse outro paradoxo. Filme noir geralmente é chuva, sombras, névoas. O paradoxo é que tudo ocorre no deserto, solar, brilhante, ofuscante, né? Com uma bela fotografia. Né? Mas é isso aí. Vamos agora ao segundo filme. Né? O Intruso está lá na Amazon Prime.